Meus irmãos, a paz do Senhor para todos os presentes. Aqui de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus todos juntos, pedindo a Ele que mais uma vez manifeste a sua glória e receba a adoração de todos nós nesta oportunidade. Querido Deus, maravilhoso Salvador, oh glória a Jesus, eu te louvo, Senhor, por aqui estar nesta noite. Tire, Senhor, tudo que possa atrapalhar a tua operação nesta noite, do coração de cada crente, Senhor, e faça com que todos nós nos voltemos para ti e possamos nós acreditar que não sairemos daqui sem antes sermos nós por ti abençoados. Querido Deus, abençoe todos aqueles que aqui chegarem nesta noite, que possamos, Senhor, sermos por ti abençoados. Recebe a nossa súplica e o nosso pedido que a ti é feito, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Iremos louvar o hino de número 63.
Hino de número 124. Adorai o Rei do Universo,
Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes uma vez mais de estar na presença do Senhor e externar a Ele louvor e adoração. Quero convidar a irmã Isabel, que faz parte da liderança do Departamento dos Adolescentes, o Departamento CREA, para se fazer presente aqui no púlpito. Enquanto isso, enquanto a Isabel se desloca até o púlpito, eu vou convidar o nosso adolescente Samuel para estar fazendo a leitura oficial do culto nessa noite, que é no tema da nossa festa, e logo em seguida a gente vai estar orando. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, motivo de muita alegria por este segundo dia de festa, no qual o Senhor tem nos proporcionado, o Senhor tem nos abençoado. Vamos para a leitura oficial, que se encontra em João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15, versículo de número 16. João, capítulo de número 15, versículo de número 16, amém? Diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Junto com esse texto, a gente chegamos a um acordo aí, uma ideia, de colocarmos o tema da nossa festa de nomeados para dar frutos. E para que a igreja fixe isso na cabeça, nomeados para dar frutos, porque cada um de nós fomos chamados para dar frutos. No 3, eu peço que a igreja repita comigo, amém? 1, 2, 3. Nomeados para dar frutos. Mais uma vez. 1, 2, 3. Nomeados para dar frutos. Amém. Vamos se colocar de pé, fazer uma oração para esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por este segundo dia de festa, ó Deus, ao qual o Senhor tem preparado, ó Deus, para nos abençoar, para falar aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada vida que já adentrou neste lugar, ó Pai. Venha continuar falando conosco, papai querido, através dos hinos, através da Tua palavra, ó Deus. Fica conosco nesta noite, ó Pai, derrama a Tua presença, ó Pai. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o ciclo de oração, louvar o Senhor.
Glória a Deus. Agora imagine vocês, irmãos, um profeta entra no seu palácio
olha na sua face e diz: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Só que a Bíblia diz que o rei Ezequias, o que é que ele fez? Ele prostrou a sua cara no canto da parede e começou a orar ao Senhor. A oração, ela tem poder, irmãos. O profeta não conseguiu nem sair do átrio do templo, não conseguiu nem sair da casa do rei, porque a oração daquele rei Ezequias foi atendida pelo Senhor. Então não importa a dificuldade que você entrou aqui nesse lugar, a oração, ela alcança o trono de Deus, e quando ela alcança o trono de Deus, Ele responde de maneira extraordinária. Um dia eu ouvi alguém dizer para mim: Paulo, quando o crente pede uma bênção material, o Jesus que está do lado à destra de Deus, ele se levanta e diz: Pai, dá um negócio para o teu filho, porque ele merece. Aí o outro vai lá e pede outra bênção, e ele vai lá, e Jesus se levanta do trono mais uma vez, e vai lá e diz: Pai, dá uma bênção para o teu filho, porque ele merece. Mas quando o crente coloca uma disposição no coração de adorar o Senhor, de pedir a Deus graça, bondade, misericórdia, o próprio Deus se levanta do trono e diz: ó Jesus, vai lá e dá tudo o que ele precisa, porque ele entrou com o coração quebrantado em atrito, em me buscar na beleza da minha santidade, e com o coração voltado a me adorar, independente daquilo que eu possa dar para ele. Então nessa noite, aquilo que eu repeti ontem: entre aqui, mas entre nos santos dos santos. Entre aqui, mas não deixe de ficar sem a presença do Altíssimo. O grupo CRE já está com a oportunidade para adorar o Senhor. Glória! Maravilha, Deus! Enquanto um planta, o outro rega, do crescimento Deus se encarrega. E pra fazer você crescer é natural podar você. Por isso não evite choro, chorar com Deus é precioso. Ele só usa quem permanece e lança ao fogo o que não serve. Deixa doer, é pra crescer.
Queridos irmãos, eu quero só notificar aqui aos irmãos que hoje nós estamos concluindo aqui o conclave dos nossos adolescentes, nosso grupo, creio. O culto vai ser um pouquinho diferenciado devido ao trabalho deles e o momento que nós estamos passando da zona vermelha, meus irmãos. Então, hoje cantou o círculo da oração. O grupo CREI acabou de louvar a Deus. Se eles acharem que dá para ouvir mais algum grupo, nós só vamos ficar aqui de olho no relógio, que não podemos, irmãos, passar de forma nenhuma do horário, certo? E fazendo isso, eu já apresento os irmãos, pastor Adilvan. Não, errou. É melhor falar Araújo. Meu Deus, como é seu nome? Pastor Araújo, irmãos, pensa num cara do nome difícil. Pastor Araújo é um amigo, servo de Deus, que está servindo ao Senhor nosso Deus no setor de Itapecerica da Serra, junto ao pastor Josias Pedro. Os irmãos estão felizes com a presença desse servo de Deus conosco nesta noite. Digam comigo, amém. O Senhor é bem-vindo no nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por mais um dia de vitória que o Senhor nos concede, de estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Eu creio que o mesmo Deus que falou conosco ontem é o mesmo Deus que estará aqui nesse lugar. Que nós possamos nos ligarmos no céu e pedir: Deus, eu quero sair daqui diferente, não da maneira que eu entrei, mas eu quero sentir a Tua presença nesse lugar. Então somente basta eu e você continuar adorando ao nosso Deus. Amém, igreja? Vamos ouvir a Meike, pois a Meike está se despedindo do nosso grupo. Nós iremos sentir, né, saudade, mesmo ela fazendo parte da mocidade, mas ela muitos anos foi tesoureira do nosso conjunto. Meikes? Então aqui ela está para agradecer ao Senhor esses anos que passou conosco. E depois nós vamos ouvir a Pati. Salve da igreja com a paz do Senhor. Eu só tenho a agradecer pelos... Já vai fazer 6 anos que eu estou no conjunto. Já tem uns 3 anos que eu estou como tesoureira. Eu só tenho a agradecer a cada um e continue se esforçando, dando o seu melhor, porque não é para mim, não é para eles. É para o Senhor, eu tenho a agradecer. Eu vou ler em Salmos 117, só para não ficar nas minhas palavras. Louve ao Senhor todas as nações, exalte-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor que dura para sempre. Só tenho a agradecer e agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor a Jesus. Amém? Motivos muito felizes estar aqui, agradecendo por tudo que Deus nos fez e que Ele fará. Eu quero agradecer a toda a liderança dos adolescentes, tanto a Isabel, o irmão Paulo, o Samuel, a Meike, a Ana e a Suzana, e também quero agradecer a Rebeca também. Assim, irmãos, e a Larissa, isso também, o Jonatas. Eu quero agradecer a Deus por ter feito parte fazendo parte desses adolescentes. Eu também acompanhei muitos adolescentes crescendo, muitos mesmo. Eu, onde estava olhando, falei, meu Deus, as crianças que eu estava regendo, tão pequenininhos, tão fofinhos, e já estão nos adolescentes. Então, olha quantos adolescentes foi. Tem um adolescente que deu trabalho, sou uma secretária, estava muito chata. Muitos falaram, nossa, Paty, mas você é muito chata. Sou muito chata. Mas é para o crescimento deles. O Isaac, muito feliz por
ali nas crianças, estava crescendo. Falei assim, aí ele, agora é a hora dos adolescentes. Fiquei muito feliz, que é bom o crescimento deles. E mês que vem, não vou estar mais com os adolescentes, vou estar aqui na igreja, com a orquestra, mas não vou estar mais com os adolescentes. Glória a Deus, né? Acabou, amadureci. Amadurecimento, porque desde os meus 12 anos eu estava aqui. Hoje eu tenho 22 anos. Então foi um período muito grande estar aqui com os adolescentes. E assim, para não ficar muito em minhas palavras, eu quero ler aqui em Josué, o livro de Josué, que diz para animá-los. Porque assim, gente, a caminhada é difícil, muito difícil. Muitos adolescentes poderiam estar aqui e não estão, que pararam na caminhada. Muitos jovens que poderiam estar aqui cantando com a mocidade e não estão porque estão parando na caminhada. Mas eu quero dizer aqui no livro de Josué, que ele vai nos mostrar, que Deus vai animar Josué. Porque por conta de uma morte de Moisés, ele ficou triste, abatido. Muitos jovens, adolescentes, podem ter saído da presença, às vezes ficado isolado em casa. Não vou mais porque ninguém vem me visitar. Eu não vou mais, cansei, ninguém me olha mais. Eu estou naquele conjunto, mas ninguém olha para mim. A liderança não olha para mim. Eu saí fala assim, eu saí da mocidade ou eu saí dos adolescentes, mas ninguém correu atrás de mim. Mas Deus vai te visitar. Mas Deus te livra. Tantos livramentos que Deus não deu para você quando está em casa. Quantos livramentos Deus não deu quando você está lá abatido, triste. Às vezes, realmente, é difícil. É difícil a gente ficar em casa, quando está em casa, e falar assim, nenhuma mensagem, ninguém me manda. Nenhuma mensagem falando para mim voltar, ninguém me manda. Mas Deus vai te visitar. Mas Deus sabe a sua necessidade. E eu quero aqui ler Josué, que diz, Josué 1:6, que diz, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, e jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés, que ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzirás por onde quer que andares. 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse 9 nos chama muito a atenção, porque, como diz, não se espante, não se espasme, e tem de bom ânimo. Isso eu quero deixar para todos, que não desista. Quando estiver triste, pede para o Senhor, pede para o Espírito Santo. Quantas vezes a gente não falou aqui já dos adolescentes do Espírito Santo? Muitos adolescentes não sabiam quem era o Espírito Santo. E muitos, nós da liderança, chegou perto deles, sempre conversando, até com as crianças também a gente já pegou para conversar sobre o Espírito Santo. Ele é o seu melhor amigo. Ele sim te consola. Quando você estiver triste, Ele que vai na sua frente. Ele que está do seu lado. Amém? Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Já tem uma pregadora, né? A Pátia, que um dia está pregando. Irmão, vamos ouvir o Bruno e o Lucas louvar o Senhor e, em seguida, nós pediremos para os meninos que foram escalados para tirar a oferta. Amém? Eu não sei quem for, Jonathan. Pede para os meninos isso. Para se preparar para tirar a oferta no louvor dos meninos. Rubens, ora ao Senhor.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Quando Jesus chega, o negócio é diferente. O fraco fica forte e o Tomé fica crente. Quando Jesus chega, entra pra mudar o rumo da história, apagando o passado de derrota e escrevendo de vitória. Quando Jesus chega, muda todo o ambiente. O mudo grita a glória e o surdo escuta a crente. Manda tirar a pedra pra dar vida a quem morreu. Quando Jesus chega, ele diz: aquete o grande, aqui sou eu. Jesus chegou no meio do deserto e fez a multiplicação. Chegou na pescaria e a abundância veio então. Chegou no casamento e água em vinho transformou. Chegou lá no velório e o morto levantou. Chegou na tempestade, fez o mar se acalmar. Chegou lá em Betesda e fez o coxo levantar. Chegou lá em Gadara e o homem libertou. Foi no tirar a pedra e Lázaro ressuscitou. Foi na casa de Pedro e sua sogra ele curou. Foi na casa de Jairo e o velório cancelou. Recebe o teu milagre, pois Jesus aqui chegou. Jesus chegou na tua vida, chegou na tua casa, chegou na tua família, vai te encher de graça, nada está perdido, eu sou o teu amigo, estou presente como grande e falo contigo. Tem milagre no recinto, providência no recinto. Estou visitando lares, acalmando a tempestade. Calma, ninguém vai morrer, pois eu cuido de você. Quer poder, recebe hoje, pois eu renovo você. Quando chega o mudo fala, surdo ouve, o cego vê. Aleijado dá um salto e é cheio de poder. Hoje é dia de milagres, pois cheguei no ambiente e cheguei para fazer. Jesus chegou, 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 Jesus chegou. Quando Jesus chega, muda todo o ambiente. O mudo grita glória e o surdo escuta crente. Manda tirar a pedra pra dar vida a quem morreu. E quando Jesus chega, ele diz: aquete o grande, aqui sou eu. Você não pode, mas eu posso, pois sou o Deus que faço. E quando eu entro em cena, eu chego e mudo o quadro. Eu sou na tua vida e na causa perdida. Estou agindo hoje pra te mostrar a saída. Pode ficar tranquilo, eu estou com você. Eu tenho a solução, eu vim te defender. Descanse o coração, pois eu cheguei primeiro e cheguei para fazer. Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou,
E Jesus chegou. Chegou na tua família. E Jesus chegou. Ele chegou. Ele chegou. Jesus chegou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir o Jonathan? Jonathan, agradecer também ao grupo, né? Foi o mais que tomou a direção desse trabalho, né? Não vou dar oportunidade para todos, mas as horas estão passando. Mas depois do Jonathan, eu gostaria de ver todos da direção subir aqui ao púlpito e nós vamos adorar o Senhor com o hino. Amém? Som. Som da igreja com a paz do Senhor. Eu queria agradecer muito a Deus, né, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui no meu 3º ano com o grupo dos adolescentes, né? É a minha 2ª festividade com eles. Agradeço muito a Deus. Queria agradecer também a Isabel, também o Paulo, que dá liberdade para poder estar instruindo eles no caminho que se deve andar, né? Principalmente com a palestra sobre o Espírito Santo que a gente teve aqui na igreja, foi uma benção, né? Eles dão a liberdade para a gente poder estar ensinando e instruindo eles. Queria agradecer também, em particular, a Rebeca e a Rafaela. Elas me ajudaram muito no começo, que eu tinha muita dificuldade com os adolescentes, não sabia interagir, não sabia muita coisa, né? Mas, aos poucos, elas foram me ensinando. E quando a Rebeca falou que ia sair, meu Deus do céu, meu coração foi no chão, eu falei, meu Deus, e agora eu estou sozinho. Mas a gente vai aprendendo, aos pouquinhos o Espírito Santo vai nos ensinando a poder direcionar eles, né? Porque o serviço não é nosso, o serviço é de Cristo. Eu queria deixar aqui uma passagem no livro de Mateus, capítulo 24, que diz, o subtítulo, o sermão profético, o princípio das dores. A partir do versículo 4, que diz, Jesus lhe respondeu, tende cuidado, para que nem vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trairá e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Eu queria deixar essa passagem aqui para os irmãos, para a gente poder refletir. Às vezes a gente fala de bênçãos materiais, a gente fala de conquistas aqui na terra, curas, mas a gente acaba esquecendo do princípio das dores, do começo, do fim, né? Que muitas pessoas falam que a gente já está perto do fim. Mas mais importante do que uma cura de um câncer, a cura de um coronavírus, um carro, uma casa, um casamento, não que não seja importante, mas e a sua salvação? Porque quando o fim vir, a sua casa vai ficar, o seu carro vai ficar, a doença também vai ficar quando você morrer. Não se preocupe com isso. Mas a sua alma vai para onde? Isso que eu quero te perguntar, o importante é para onde você vai. E nesse tempo que eu estou com os adolescentes, eu venho muito pegando no pé deles, falando, não venha por causa do Jonatas, não venha por causa da Isabel, não venha por causa do Paulo, não venha por causa dos seus amigos para a igreja. Não venha porque seus pais te obrigam a vir para a igreja. Entenda o porquê que vocês vêm para a igreja. Vocês vêm para adorar, para exaltar o nome de um Deus que é o maior do universo.
Vocês não têm noção do privilégio que vocês têm de estar aqui, adorando o nome de Deus. Entenda o motivo por que vocês vêm para a igreja. Não adianta você ter 60, 16, 18 anos. Se você nunca se esforçar, você nunca vai saber o real motivo por que você está aqui dentro dessa igreja. Diz que vocês serão mortos. E a gente fala, nossa, mas ninguém está sendo morto. Gente, assiste um pouco de Missão, que você vai ver o quão é o grande nível de mortes que tem de cristãos no mundo inteiro. A gente tem um privilégio aqui de poder pregar o evangelho no meio de tantas coisas, a gente poder se reunir para poder glorificar o nome de um Deus santo, maravilhoso, lindo. Vocês têm que entender que acima de tudo isso, há o Espírito Santo que vem para nos confortar, nos trazer um abraço, para nos auxiliar, nos dar conselhos. Não sou eu que vou te dar conselho quando você estiver mais precisando na hora da sua vida. Eu posso te dar um conselho, sim, mas ele não será o suficiente comparado ao consolo do Espírito Santo. Isso que vocês têm que entender. Há um amigo maior, o Espírito Santo. Porque quando eu se for, quando seus pais se forem, quando você tiver já maior de idade para poder escolher, ou você fica, ou você sai da sua igreja, ou você vai para os conselhos que tem muito da faculdade, ou você continua na sua fé, vai ser o Espírito Santo que vai te aconselhar. Vai ser Ele que vai te ajudar, tanto no seu serviço, na sua faculdade, em todos os cantos da sua vida. Vai ser o Espírito Santo de Deus. Não vai ser eu, não vai ser a líder das irmãs, não vai ser só o pastor, vai ser o Espírito Santo de Deus. Ele que vai te consolar. Há problemas aqui que só vocês sabem que vocês passam. Mas eu não posso saber de tudo, eu não sei de tudo, eu não consigo curar tudo. Eu consigo aconselhar o máximo que eu posso e ainda sou muito limitado ao problema que vocês têm. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem uma cura que vocês não imaginam. Então isso que eu quero dizer, aviva, desperta. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Cadê a direção que eu chamei? Pessoal, eles irão subir aqui, nós vamos agradecer ao Senhor com esse louvor. Mas hoje nós teremos um sorteio, né, os adolescentes, junto conosco, fizemos um sorteio de um jogo de toalha. Né? Então, no final do culto, nós vamos sortear. Amém? Desde já, quero agradecer àqueles que compraram, aqueles que, através, né, do seu bilhete, vocês também nos abençoaram, foi ajudando na nossa festividade. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Desde já, agradeço aos pais, que, através de vocês, nós temos esse grupo lindo e maravilhoso. Agradecemos ao nosso pastor pelo apoio, de estar sempre, né, nos ordenando, nos coordenando, está sempre aqui conosco, né, tomando a direção desse trabalho. Agradeço ao meu Deus, não temos palavra para agradecer. Se não fosse Ele, diante dessa pandemia, nós não estaríamos aqui. Então, obrigada, adolescente, pela vida de vocês estar aqui, porque muitos estão lá fora perdidos. Quero agradecer aos nossos músicos, porque também vocês nos deram uma parte muito importante aqui na nossa igreja. Que Deus abençoe vocês também. Santo é o teu nome.
Meus irmãos, Pai do Senhor novamente. Vamos para o aviso da semana. Amanhã não terá ensaio com os guerreiros de Cristo. Na terça-feira, culto da palavra na sede às 7 horas, clamando por um avivamento. Na quarta-feira, culto com a família aqui no templo às 7 horas. Na quinta-feira, não terá ensaio com as irmãs. Ensaio com todos os varões às 7 horas. Na sexta-feira, culto de ensino aqui no templo às 7 horas. Sábado, oração com as irmãs pela manhã às 8 horas. Ensaio com a orquestra às 7 horas. Não haverá ensaio com os adolescentes. E nosso grande culto da família às 6 horas. Lembrando também aos irmãos que tiverem o desejo de descer as águas batismais, nosso batismo vai ser 11 de abril. Então os irmãos que tiverem o desejo, procure o nosso irmão Carlos ali para ele fazer a sua ficha, para que você possa estar descendo as águas batismais, amém? Tem alguns visitantes cooperando conosco. Assim que citar seu nome, se coloque de pé para que a igreja possa conhecer, amém? Está cooperando conosco nosso irmão Lucas, está ali presente também. Daniela, Eduardo, Maria Eduarda, Vitória e Rosa. Os irmãos estão felizes pelos visitantes. Pode dizer um amém? Amém. Como nós vamos recebê-lo neste nosso meio? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também o Yuri, irmão da Camille, é isso? Está ali, se coloca de pé. Os irmãos estão felizes pela vida dele. Pode dizer um amém? Amém. Amém. Alguns aniversariantes, nosso irmão Maron. Amém. Deus abençoe, irmão. Nossa irmã Suzana também, do nosso conjunto. Amém. Alguém mais aniversariou essa semana que não foi anotado o seu nome? A Jaiane, isso, a Jaiane, que também está no nosso conjunto, a Jaiane. Amém. Os irmãos estão felizes pelos aniversariantes. Pode dizer um amém? Amém. Amém. Meus irmãos, eu tenho algo a acrescentar aqui nestes avisos. O que? Nosso culto da semana agora, irmãos, é 1 hora de culto. Quarta-feira, 19 às 20 horas. Então nós vamos... Só, irmãos, eu queria pedir para vocês, não pensem nunca. Não, só 1 hora de culto eu não vou nem lá. Pense assim não, querido, venha para o culto. Principalmente, irmãos, na semana. Se os irmãos olhar na semana, o pastor disse, Leonildo, faz distanciamento. Eu falei para ele, na semana, pastor, eu dou um banco para cada crente. Sem problema nenhum. Mais difícil para nós é no domingo, irmãos, na ceia. Mas é 1 hora só de culto. E falando disto, terça-feira. É o dia 9, se não me falhe a memória, se eu não estiver enganado, nossa cooperação na Igreja Sede do Setor. Quantos irmãs nós temos, Camila? 22? 22 irmãs. Nós precisamos, irmãos, de estarmos no templo sede, no mínimo em 40 pessoas. Só que eu não quero também que vá 100 pessoas. 40 pessoas já está de um bom tamanho, mas se nós não formos pelo menos, irmãos, em 40, eu falei de pedir um outro grupo, mas eu acho que 22 irmãs, mais os obreiros, mais a liderança, mais alguns irmãos que devem ir no templo sede, está uma bênção, irmãos, está uma igreja linda, a nossa sede, bem confortável, distanciamento. Por que 40, irmãos? Porque vai passar uma fileira de cadeira e passa uma cadeira, agora as cadeiras, aquelas que levantam, a cadeira que estiver levantada não vai sentar pessoas. Mas nós temos a ala do lado esquerdo, quem está no púlpito vai ficar, se eu estou no púlpito, a ala do lado esquerdo é toda para a Vila Elisa. Então lá vai ter uma fita, a irmã Adriana recebe muito bem os irmãos. Então, queridos, vai lá o grupo das irmãs e todos os demais irmãos da Vila Elisa vão sentarem na mesma ala que estão sentadas as nossas irmãs. Quantos estão entendendo o que digo?
Digam amém. Então, uma boa oportunidade de você participar de um culto na Igreja Sé do Setor. Irmãos, e é somente 1 hora. 7 horas lá, porque 8 horas está terminando o culto. Então, se vão chegar lá 8 horas, 7h40, faça isso não, queridos. É uma oportunidade ímpar. E o pastor conta conosco, irmãos. E se vocês já sabem, eu estou auxiliando o pastor Luiz Ricardo de Souza. E se o auxiliar dele não cooperar com o pedido que ele faz, aí ele vai dizer: Leonildo, é o termômetro que eu estou medindo do povo que você está coordenando. E eu acredito no QI alto de vocês. E não vão me deixar de cara maior do que já é. Então, conto com a cooperação de todos vocês. Tem 22 irmãs, mas se for mais irmãs também não tem problema nenhum. Tá bom, meus queridos? Queridos, fiquem de pé. Nós vamos receber agora o pastor Araújo para ministrar a palavra do Senhor. Tinha um certo apresentador aí, pastor Araújo, que dizia assim: se vire nos 30. Aí eu vou dizer para o senhor: trabalhe aqui nos 40, que a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida, e este povo estão aqui para ouvir Deus falar. E o Senhor, nesta noite, é o intérprete do Senhor para a vida de todos nós. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oh glória a Deus, nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Quero te louvar, meu Senhor, pela bênção de poder te exaltar, pela bênção de ter nesta noite o teu servo para ministrar a tua palavra para todos nós. Usa-o, ó Deus, como tu tens usado as demais vezes. Que essa noite não seja diferente, que a tua mão o alcance, ele seja, Senhor, um canal de bênção para a vida do teu povo. Nesta noite é o que nós oramos no nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podemos assentar. Muito obrigado por cada um de vocês. É uma alegria poder retornar aqui no Vila Elisa, para mim sempre bom. Eu glorifico a Deus por esta noite, por esta oportunidade de estarmos reunidos neste santuário para glorificar o nome santo do Senhor. Louvar a Deus também pela vida do pastor desta igreja, pastor Luiz Ricardo, que é o pastor setorial muito bem representado pelo meu amigo pastor Leonildo, aqui no Vila Elisa. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado ao senhor e todos os adolescentes aí que estão completando mais uma primavera. Que Deus abençoe a este grupo e toda a liderança. Deus abençoe aos nossos obreiros, a cada um de vocês, aos irmãos que nos recepcionaram ao entrar no templo, né? Nós somos muito bem-vindos, somos muito bem recepcionados. Deus seja louvado na vida dos nossos irmãos e toda a igreja do Senhor. Meus irmãos, se o pastor Leonildo desse a bênção apostólica neste momento, você pode ter certeza que Deus já falou conosco. Deus já falou que o céu está baixinho. Deus falou que você está na casa dele e você mesmo de máscara pode glorificar o nome dele. Deus está na casa, tá, irmãos? Às vezes desperdiçamos a oportunidade para glorificar ao Senhor. E você tem muitos motivos para glorificar a Deus nesta noite. Por que, pastor Araújo? Você sabia que tinha um outro grupo que gostaria de estar aqui, mas não teve a mesma oportunidade que vocês? É por isso que nós temos motivo para poder glorificar ao Senhor, porque nós estamos nessa casa nesta noite. Amém? Nomeados para dar frutos. Que tema, viu, meus irmãos? Deus abençoe a esse tema bem sugestivo que Deus colocou no coração da liderança e de todos os adolescentes. Eu quero fazer menção da palavra de Deus no livro dos Juízes, nomeados para dar frutos. E eu sei que nós estamos passando por um período difícil, crise de um lado, crise do outro, pressão do lado, pressão do outro.
Estamos vivendo uma pressão psicológica até mesmo, né? E eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco neste lugar. Deixa eu dar graças a Deus também pela vida da digníssima esposa do nosso irmão pastor Leonildo. Eu não a vi, deve estar por aqui. Tá ali. Deus abençoe, minha irmã, é um prazer revê-los. Livro dos Juízes, meus irmãos, no capítulo 1. Glórias ao nome de Jesus. Eu fico feliz quando vem uma Franco da Rocha. Glória a Deus. Livro dos Juízes, no capítulo 1. Nomeados para dar frutos. A partir do verso 1 até o verso de número 7, diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-lhe, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Repitam, pois, mim, por favor. Cortaram os polegares das mãos e dos pés. Amém. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém e morreram ali. A igreja diz amém. Nomeados para dar fruto. Só os adolescentes. 1, 2, 3. Nomeados para dar fruto. Quem está disposto? Quem está disposto a dar fruto? Pois bem, meus irmãos, a igreja do Senhor sabe e conhece que desde o princípio, desde o início, o objetivo de Satanás sempre foi parar a igreja. E foram feitos vários ataques para que isso acontecesse. Porém, a igreja do Senhor mais crescia com o tempo. Ou seja, quanto mais o adversário perseguia, mais a igreja crescia. E nesses versículos que acabamos de ler, eu quero aqui aproveitar e destacar algumas estratégias que o adversário usou para tentar parar a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, ela foi chamada, escolhida e vocacionada. Para quê, pastor? Para dar frutos. Pois bem, no livro dos Juízes, irmãos, é um livro que trata de um tempo de muita dificuldade, de muita crise. E nessa época Israel vivia muitos tempos altos e baixos. Israel era um povo instável. E por que era um povo instável? Porque Israel, quando Deus dava a oportunidade de Israel a caminhar tranquilamente, quando Deus dava a oportunidade para Israel trilhar na sua caminhada, e que quando não houvesse qualquer tipo de adversidade, Israel estava na presença do nosso Deus. Mas Israel, por ser instável, quando Deus
pudesse fechar algumas determinadas situações para com Israel, Israel virava as costas para Deus. É por isso que nós chamamos de um povo instável. Quando as coisas estão dando certo, estão participando dos trabalhos da igreja, estão glorificando ao Senhor, estão sempre com vontade, com desejo de fazer tudo aquilo que Deus o determina. Mas basta uma oportunidade para que Deus feche a porta, basta uma oportunidade para que Deus deixe de entregar algo para a gente ou para nós, viramos as costas, não temos mais o mesmo desejo de poder caminhar. Pois bem, meus irmãos, neste capítulo 1, há uma preocupação muito grande do povo de Israel. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Josué, ele morre. E Josué agora, ele não tem um sucessor. Então Israel agora está preocupado, quem é que vai dar continuidade, levando o povo para a terra prometida, levando o povo para Canaã. Então há uma preocupação muito grande de Israel. Israel parece que ele não consegue caminhar sozinho e sem o líder, e essa é bem a verdade. Observe que quando Josué é escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés, Josué, na sua limitação, ele não se sente capaz de poder assumir o lugar de Moisés. Mas, como nós fomos chamado, escolhido e vocacionado e nomeado para dar frutos, ainda que nós sejamos incapazes, ainda que nós sejamos limitados, o nosso Deus, quando Ele escolhe, está escolhido e acabou. Quando Deus determina, está determinado e acabou. Deus não está preocupado com as suas limitações. Deus não está preocupado com os muitos seus conhecimentos. Muito pelo contrário. Deus só quer um povo de coração aberto. Deus só quer alguém que Ele possa determinar algo e dizer, se você vá para a direita, e que você vá. E se você tem que ir para a esquerda, vá seguindo as orientações do Senhor. Basta nós estarmos dando a oportunidade para que Deus possa fazer isso. Pois bem, meus irmãos, Josué, ele morre. E quando Josué morre, a preocupação grande é, e agora quem vai pelejar? E agora quem é que vai caminhar? E quem é que vai nos levar para a terra prometida? Há uma preocupação muito grande. Mas uma coisa é lindo nesse texto, é que Deus nunca desampara o teu povo. Só uma pessoa deu glória? Deus, Ele não desampara o seu povo. Deus não faz por esquecido aquele que Ele escolheu. Ah, meu irmão, já era para nós estarmos assim, ó, dando glória a Deus por isso. Aleluia. Então Israel está preocupado. Quem subirá? Quem é que vai agora pelejar as nossas causas? Deus sempre tem alguém para poder levantar. Aleluia. Deus sempre vai ter uma pessoa, Deus sempre vai ter um povo, Deus sempre vai ter uma nação para dizer, olha, ainda que muitos dirão para você, você não vai conseguir, você não vai chegar, porque você vai estar sozinho. Deus sempre tem uma carta na manga para não desamparar aquele que Ele escolheu, hein, meu irmão? Fica tranquilo, que tem resposta de Deus para a tua vida na noite de hoje. Pois bem, e Deus diz, olha, Judá subirá, Judá vai caminhar contigo. E observe que eles precisam entrar nessa terra chamada Bezeque. Bezeque é uma cidade onde existia um rei, que lá, Bezeque, ele era o rei dos cananeus. E este homem era um homem terrível. O nome Adoni-Bezeque, Adoni no hebraico significa, aleluia, esse homem aqui, ele é um grande problema para a nação de Israel. Mas na determinação hebraica, para esse nome aqui, Adoni, significa Senhor. Mas este Senhor de Adoni não é o mesmo Senhor do Salmo de número 23. O Senhor nosso pastor e nada nos faltará, muito pelo contrário. Adoni, ele é Senhor. E Bezeque também tem um significado. Bezeque, significado de massificação, aleluia. Bezeque significa também brecha, ou seja,
O significado de Adoni-Bezeque é o Senhor das brechas. E este homem que tem a tipificação de Satanás, do diabo, ele sempre estará usando algumas estratégias para também tentar parar a igreja do Senhor. Observe que nós acabamos de ler, neste capítulo 1, versículo principalmente 6 e 7, aonde Judá, ele não vai sozinho e ele convida o seu irmão para pelejar nessa causa. Ele chama Simeão para ir à guerra, porque se Judá vai sozinho, talvez ele não tivesse força para poder lutar. Irmão, quando eu vejo Judá chamando Simeão para ir na caminhada com ele, eu entendo algo muito importante para a igreja do Senhor, principalmente nós que fomos nomeados para dar fruto. Muitas das vezes tem pessoas se sentindo capazes de fazer as coisas sozinho. Tem gente por aí batendo no peito e dizendo: eu faço tudo sozinho, e se eu estiver na frente, as coisas não acontecem. Se eu não dirigir o trabalho, nada vai acontecer. Se eu não for reger o grupo, ninguém vai receber nada. Então eu tenho que estar na frente. Muito pelo contrário, Judá, ele reconhece que o outro irmão também pode te ajudar. O outro também pode fazer alguma coisa pelo povo de Deus. Então, meus irmãos, não se sinta, aleluia, capacitado sozinho para você fazer algo para Deus. Sempre terá alguém também levantado por Deus para caminhar contigo. É por isso que está escrito na Bíblia: ao com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, você precisa desse irmão que está do lado direito, você precisa desse irmão do lado esquerdo. Ei, irmão, sozinho não adianta, que você não consegue. Você sempre estará dependendo de uma outra pessoa para poder te ajudar. Pois bem, Judá e Simeão, eles entram em Bezeque. E quando eles entram em Bezeque, eles precisam ir ao encontro deste rei. Porque este rei, na tipificação do cão, na tipificação de Satanás, ele tem algumas estratégias, a qual 70 reis, ele conseguiu colocar para comer das migalhas que caía da tua mesa. E por que Adoni-Bezeque, ele fazia isso? Adoni-Bezeque, meus irmãos, ele pegava esses reis. Olha as estratégias que este homem usava. Ele se aproximava dos reis e ele fazia amizade com esses reis. E conforme ele fazia essas amizades, eles tratavam os outros reis muito bem. Mas a estratégia que ele tinha era de se aproximar dos reis para poder arrancar os seus polegares das mãos e os seus polegares dos pés. E por que Adoni-Bezeque, ele está fazendo isso? Porque naquela época, a nação, se não tivesse um líder, ela se sentia enfraquecida para poder lutar, para poder batalhar nas grandes guerras. Então sempre tinha que ter um líder, sempre tinha que ter um rei na frente para poder incentivar os seus liderados. Adoni-Bezeque, sabendo disso, eu ganhando os reis, eu tendo a estratégia de ter esse reis debaixo da minha submissão, o povo não vai lutar, o povo não vai guerrear, o povo não vai para a batalha, porque ele está preocupado com os reis que estão comendo debaixo da minha mesa. Pois bem, quando esses reis arrancado os seus polegares, eu aqui aprendo algumas coisas, algumas características, quando se fala de polegares. Polegares é algo muito principal para a vida do crente, porque o polegar é o único dedo com mais clareza para nos dizer qual é a nossa digital, qual é a nossa identidade. É por isso que o nosso RG sempre vai ter a impressão do nosso polegar. Você sabia que até mesmo os gêmeos univitalinos, a única forma de você identificar um do outro, porque os univitalinos, eles são 99% iguais, e a única forma de você conseguir discernir um dos dois quem é através da digital, é através dos polegares. Pois bem, e por que Adoni-Bezeque, ele está arrancando os polegares das mãos? Porque ele está tirando a identidade. Ele está tirando a identidade, ele está tirando a impressão digital. Quando eu olho para esse texto,
e vejo esta observação, esta preocupação deste homem, arrancar a identidade desses reis. Irmãos, eu trago para a igreja nos dias de hoje. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de pressão, eu sei que nós estamos vivendo um momento de crise, e essa pressão, meus irmãos, tem atingido o psicológico do ser humano. Você já observou que nós estamos completando um ano de pandemia, um ano de crise, e tem muitos crentes dentro de casa, com medo de vir para a casa do Senhor, crentes que provavelmente Adoni e Bezeque arrancaram os seus dedos. Ai, meu Deus do céu, pastor, permite, não estou aguentando mais não, irmão, meu Deus do céu, aleluia. O que tem de crente ficando dentro de casa? Porque o Senhor da massificação, o Senhor das brechas, encontrou brecha na vida desse crente e permitiu que ele se aproximasse. E quando aproximou-se, arrancou-se o seu polegar, tirando a sua identidade. E não bastasse tirar-se a sua identidade, está tirando as suas forças. Você sabe por quê, irmãos? Porque o polegar é ele que dá sustentabilidade para você segurar a arma. O polegar é aquele que te dá força para você segurar a sua espada. Mas o que tem de gente por aí que já perdeu a identidade, já não tem força mais nas suas mãos por falta do polegar e não consegue mais carregar essa espada. Mas eu vim aqui nesta noite lhe dizer que o Deus que nós servimos, ainda que esteja fazendo aniversário de pandemia, de crise, de estratégias do adversário, Deus ainda não perdeu o controle das coisas. Ele ainda é o dono de tudo. Ele sabe o dia certo, a hora certa das coisas acontecerem na nossa vida. O que nós precisamos fechar é as brechas para que Adoni Bezeque ele não entre em nossa casa, ele não entre em nossa família, ele não entre em nossas igrejas. Precisamos tapar essas brechas. Precisamos tapar essas brechas. Hoje nós vivemos um cristianismo que está difícil você discernir quem é e quem não é. Estamos todos parecidos. Estamos todos iguais. Mas quem tem verdadeiramente a identidade do céu, esse ainda consegue passar em determinados lugares e alguém olhar e dizer: não, aquele ali é diferente, aquele ali foi nomeado para dar fruto, aquele ali tem, aquele tem, aquele tem, aquele tem a impressão digital lá do céu. Irmãos, quando eu falo de psicologia de pressão, nós precisamos aprender a lidar também com as pressões dos dia a dia. Estamos vivendo um cristianismo anêmico, um cristianismo sem força, pessoas desistindo fácil, por qualquer coisa não quer mais congregar, e muitos deles ainda ficam de igreja em igreja, de galho em galho. Meu irmão, você precisa da sua identidade, você precisa voltar a ter os seus polegares. Oh glória, oh glórias. Irmãos, quando leamos uma história como essa, que o adversário sempre tentou parar a igreja do Senhor, se lá atrás já tinham essas perseguições, hoje não é diferente, a pressão não é diferente, é a mesma. Mas você já observou o índice de pessoas, principalmente crentes, irmãos que confessaram a Jesus, como já foi falado, eu amo essa igreja, porque Jesus já fala quando a gente entra no culto e já começa a orar. No primeiro momento da oração, Deus já vem falando conosco. E observe, meus irmãos, que numa pressão como essa, pessoas dão brecha
para que o adversário entre e arranque as suas forças. E não bastasse isso, querem culpar alguém e sempre quer jogar a responsabilidade naquele que está à frente. Ei, meu irmão, cuidado, tenhamos muito cuidado. Você tem uma identidade própria. Deus colocou um Judá aqui, mas Judá também tem Simeão para poder ajudar a chegar ele até a terra prometida. Aleluia! Meus irmãos, Adoni-Bezeque, conhecido como o Senhor das massificações, o Senhor das brechas, numa pressão como essa, o que tem de crente morrendo não somente pelo Covid-19, mas pela pressão psicológica. O psique dele perdeu a direção. Crentes que perderam o foco, não sabem mais o caminho do céu. Crentes que perderam a sua fé, perderam a sua esperança. E muitas das vezes está esperando o líder apresentar alguma coisa feita por mão de homem, para ele poder acreditar. Meu irmão, esse Tomé vai sair do nosso meio, porque Deus conta com aquele que espera nele. Aleluia! Irmãos, eu sei que a gente tem um tempo e eu preciso correr aqui. Você sabia que as pressões sociais de toda espécie, ela tem nos sufocado, e a nossa civilização, ela gozava de tamanha liberdade. Quem era a nossa igreja um ano atrás? Nós tínhamos liberdade, mas a pressão tem nos colocado contra a parede. E isso, eu fui pesquisar, o resultado aqui é crescente das ondas de doenças psicológicas, como a depressão e a ansiedade. Isso tem entrado no nosso meio, e atingiu a todas as classes, de criança até o ancião. Precisamos se despertar, porque Adoni-Bezeque, ele não vem com chifre, ele não vem com capa preta, ele vem querendo te abraçar, ele vem te convidando para tomar um café, para jantar, para uma festinha, e lá ele arranca o seu polegar, lá ele arranca os seus digitais. Mas quem está conectado com o céu, quem está ligado no trono de Deus, pouco importa a pressão que está sofrendo. Sabe por quê? Porque ele está como Noé, uma janela na sua arca lá em cima, onde dizendo: eu vou abrir essa janela da arca e olhar para o autor. Sofre com transtorno de ansiedade. Quando eu li isso, eu fiquei preocupado, porque a maioria deles são os crentes. Você já viu quantos crentes estão morrendo enforcados, tirando a sua própria vida? A pressão está sendo colocado contra a parede. Mas observe, meus irmãos, tem uma ótima notícia. Eu não ouvi um glória a Deus. Tem uma ótima notícia. Eu vou repetir. Eu tenho uma ótima notícia. Mesmo vivendo 2000 séculos, Jesus incrivelmente antecipou as nossas aflições. 2000 séculos atrás, Jesus já tinha preparado este momento. Como assim, pastor? Vamos ler. Observe, irmãos. Representando o país mais ansioso do planeta Terra, é o Brasil, que sofre com depressão e ansiedade. E isso é um resultado da OMS. Irmãos, muitas pessoas que não conseguem administrar mais as suas cobranças sociais, aos seus alívios perigosos. Estamos vivendo uma geração onde muitos adolescentes, muitos jovens, de tanta pressão, estão saindo da igreja e estão procurando os caminhos alternativos, pegando alguns atalhos, e com esses atalhos acabam parando no meio das baladas, acabam parando no meio das drogas, acabam parando no meio desses bares, e vão se sufocando nessas coisas que Adoni-Bezeque vai lhe oferecendo, justamente para poder arrancar a sua identidade, justamente para poder tirar as suas forças. E com isso, meus irmãos, só tem crescido o número de pessoas depressivas e ansiosas neste país.
Você quer um grande exemplo? Nós que somos crentes, nós vamos no supermercado. Observe lá tem assim, ó, uma fila que você vai pagar a compra que você fez e está escrito 10 volumes. E quando nós, cristãos, é nós, viu? Eu não vou falar do ímpio, não, vou falar nós, cristãos. Quando nós vamos para a fila dos 10 e que nós estamos tão com pressa, tão ansiosos para fazer as coisas, ó, não bastasse, né, essa ansiedade e a pressa, a gente entra na fila dos 10 volumes, bastasse isso, a gente começa a olhar para aquele que está na nossa frente, dizendo, eu vou contar para ver quantos volumes ele tem na frente, porque se ele tiver a mais, eu vou exigir, eu vou cobrar, porque é um direito meu. Irmãos, a ansiedade tem tomado conta do povo de Deus, e nós precisamos tomar cuidado, mas Jesus Cristo, há 2000 séculos atrás, Ele nos preparou isso, que neste mundo nós passaríamos por aflições, mas era preciso ter ânimo, era preciso se esforçar, para poder enfrentar essas lutas, essas pressões, e essas guerras. Agora, irmãos, quando eu li isso, eu conversando em casa, que 2000 séculos atrás, Jesus já nos preparando para este momento, eu pude extrair 3 receitas, 3 receitas eficazes de como amenizar as pressões externas e as pressões internas para nos manter uma vida saudável na presença de Deus. Pastor, e qual é a primeira receita? Irmãos, está escrito aqui, deixa eu ver, é Mateus 28. Mateus 28. 28, é Bíblia, irmão, vamos para a Bíblia. 28, Mateus 28. Mateus 28, no capítulo número 11. 11. É isso mesmo? Isso. Capítulo 11, versículo 28 e 29. Olha a primeira receita. Eu sei que tem muita gente, irmãos, eu não estou aqui fazendo apologia, porque é uma opinião pessoal minha, porque tem muitas das vezes aí, tem crente aí fazendo festa para ficar na fila da vacina. Cuidado. Foi pregado hoje lá na nossa sede do Belém, que a vacina, principalmente pelo nosso professor da escola dominical, a vacina sim nós precisamos tomar, precisamos realmente tomar cuidado, mas assim, ela não tem 100% de garantia, ela não tem 100%, mas é uma forma de poder amenizar a situação. Agora, a receita que Jesus não dá, ela tem 100% de garantia para termos uma vida. Irmão, você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus por isso, porque eu já vou falar a primeira receita que Jesus quer nos dar aqui na congregação do Vila Elisa. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Capítulo 11 e versículo número 28, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos... Vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado, está ansioso, está difícil. Jesus está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim todos, ele não faz acepção, são todos. Está cansado, tem crente que está se arrastando na igreja, porque é autoconfiante nas suas forças, mas Jesus está dizendo: não, vinde a mim, lançai sobre mim, esse peso que você não consegue carregar, vinde a mim, vai para os pés de Jesus. A primeira receita, meus irmãos, que nós precisamos tomar, é estarmos lado a lado com Jesus, é estarmos pertinho de Jesus. Eu sei que tem muita gente procurando muitos caminhos alternativos, né? Mas Jesus está dizendo: rapaz, você está cansado, você está sobrecarregado, você está fatigado, você não tem mais força, mas vem a mim. Cadê os crentes que querem se aproximar de Jesus? Cadê os crentes? Cadê? Aleluia! Vai sobre Jesus, que Ele tem este medicamento para as nossas vidas. Meu Deus, deixa eu correr. Meus irmãos, vinde a mim todos vós. A primeira receita é Ele mesmo. É o próprio Jesus se colocando à disposição. É Ele dizendo: olha, eu sou o que você precisa.
Segundo, é um remédio contra a ansiedade. Aonde muitos de nós, eu sou propriedade para falar isso, porque minha esposa muitas das vezes, ela sentiu várias dores no peito, e todas as vezes que ia lá, ansiedade. 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 E Jesus disse: o remédio contra a ansiedade é a oração. Eu sabia que eu ia ficar nesse momento de silêncio, porque quando se trata de oração, não é para todos. O melhor remédio para a ansiedade é a oração. E eu vou te falar, eu vou te comprovar na ciência. É mesmo, pastor? É. Aqui, ó. A ciência apenas comprovou o que a Bíblia afirmou há muito tempo. A oração é benéfica para a nossa saúde. Espera aí. De acordo com a psicóloga, eu vou dar o nome, e neurocientista, a doutora Rosana Alves, ela diz que a oração melhora o autoestima. Eu estou falando de uma psicóloga renomada. A oração, ela aumenta o seu autoestima. O que se vê hoje é crente só olhando para baixo, encurvado diante das situações. Sabe o que é isso? Está faltando oração. Decalavachou. Decalavaceme da calavaxéria. A oração. Observe que oração não é para todos. Lembra da igreja primitiva em Atos 2? Tinha quantas pessoas para entrar lá na oração? Era 500, né? Ficaram quantos? Só 120. A oração não é para todos, mas se todos nós, dentro da casa do Senhor, soubéssemos, estaríamos constantemente em oração, porque quanto mais eu oro, mais eu estou aumentando o meu autoestima. Quanto mais eu estou orando, eu estou andando de cabeça erguida. Quanto mais eu estou orando, eu estou evitando que o Senhor das brechas entre na minha vida. Quanto mais eu oro, mais eu me encho da presença de Deus. Quanto mais eu oro, mais eu estou pertinho do céu. Quanto mais eu oro, mais o Senhor ouve as minhas orações. Quanto mais eu estou orando, mais Deus está me abençoando. Quanto mais eu estou orando, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor estão dizendo: alguma coisa está acontecendo na minha vida, porque eu não consigo mais ir para o mundo, eu não consigo mais trabalhar. Sabe por quê? É porque tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você, tem alguém que reservou um espaço de tempo para estar buscando ao Senhor em prol da tua vida. Nós precisamos orar. E vivemos um período onde precisa se fazer campanha para oração. Mas a Bíblia nos ensina disso. Não precisa fazer campanha. Orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Orai todo o tempo, orai todo o tempo. Todo o tempo ore ao Senhor. Aleluia. Olha o que a ciência diz, irmãos. A oração, ela melhora o estima e traz sensação de bem-estar. Não existe melhor psicoterapia no mundo que a oração. Eu estou falando de uma psicóloga. Eu estou falando de uma doutora. Mas pastor, tem alguém na Bíblia que também era doutora? Tem. E esse doutor escreveu 2 livros. Lucas e o próprio Atos dos Apóstolos. Não existe melhor psicoterapia no mundo do que a oração. Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim: Senhor, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas fragilidades. Senhor, eu não tenho muita força, meu Pai, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor tem um poderio para me levantar de situações adversas. Aí, meu irmão, primeira receita que Jesus nos dá num momento como esse, aonde estamos sofrendo essas pressões psicológicas: primeiro, vinde a mim. Segundo, a oração. A oração. Quanto tempo você tem reservado das 24 horas que Deus te deu para você estar orando? Tem crente que só consegue orar quando vem na igreja. Vamos lá, irmãos. Não existe melhor psicoterapia. Agora, olha o que os cientistas da Universidade de Duke afirmaram.
A oração, ela influencia a capacidade do organismo de enfrentar doenças. E eu vou repetir o que o nosso presidente pregou hoje de manhã. Tem enfermidade nas nossas vidas que acontece porque algum dos motivos nós geramos por causa de um ato que nós cometemos errado diante do Senhor. Por algum motivo que nós pecamos diante do Senhor, sofremos as consequências. E quando nós sofremos as consequências, você pode passar em um médico, em 2 médicos, em 3 médicos, em 4 médicos, em 5 médicos, em 10 médicos, e eles não vão resolver. Por quê? Porque este momento pode ser um momento espiritual. E espiritual, médico nenhum na terra vai conseguir resolver. Pastor, e como é que eu resolvo? É na oração. É na oração. Deixa eu concluir o que a Universidade de Duke afirmaram. Ele diz, quando oramos, o lobo frontal, presta atenção, estamos numa pandemia, não estamos? Estamos com quarentena, não estamos? Estamos com distanciamento, não estamos? Estamos usando máscara, não estamos? Mas olha o que a ciência está dizendo. Quando oramos, o lobo frontal, parte do cérebro, que ativa o sistema imunológico, ele é fortalecido. Pastor Leonil. O lobo frontal, quando nós oramos, ele aumenta o sistema imunológico. Ô irmão, Deus permitiu fechar a faculdade, fechou algumas portas de emprego, deixamos-nos dentro de casa, mas será que nós estamos aumentando o nosso sistema imunológico nas orações? Ou nós estamos dizendo, pastor, o senhor precisa liberar o culto para a gente ir para a fila da vacina? Ah, irmão, o que Jesus nos disse há 2000 séculos atrás é que se nós estivermos em constante oração, estaremos tapando as brechas para que a Dona Bezeque não entre no nosso meio, não entre no meio da nossa casa, não arranque a nossa identidade, não arranque as nossas forças. Irmãos, se você está com seu sistema imunológico, não fique só na laranja não fique só naquele efervescente vitamina C não, corre para a oração, porque na oração você vai aumentar a sua imunidade. Eita glória! Sabe por que nós estamos assim neste tempo hoje e esse negócio não pega a gente? É porque nós estamos debaixo do poder do Senhor, nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Irmão, aqui essas coisas não acontecem. Por quê? Porque a mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas e aqui dentro Ele nos guarda. Irmãos, não fique por aí dizendo que você pegou esse vírus dentro da igreja. Não pega, sabe por quê? Porque quem rege a casa é Jesus, quem rege aqui é o Senhor, Ele é o dono da igreja, Ele te guarda enquanto você está aqui, Ele está protegendo até a tua casa. Eu preciso encerrar, meus irmãos. Quando Adoni Bezeque, ele aproximava dos reis para arrancar os seus polegares das mãos, arrancando a sua identidade e a sua força, e não bastasse isso, ele arrancava os polegares dos pés. E quando ele arrancava os polegares dos pés, ele estava dizendo, eu vou tirar o equilíbrio. Você já prestou atenção que tem de crente desequilibrado? Decalavachúria. O que tem de crente desequilibrado. E a ciência nos diz que o polegar é ele que nos dá sustentabilidade para estar aqui firme. Sem ele, você fica cambaleando. Você não tem força para caminhar, porque você sente falta deste polegar. Mas lá em Lucas, no capítulo 1, o próprio médico disse que para Deus nada é impossível. Eu vou falar bem baixinho. Se você passou por essas portas aqui hoje, talvez desequilibrado, algumas pessoas dizendo, não, você não é crente, você não tem identidade, você não tem força para carregar nem a Bíblia.
Para Deus nada é impossível dele fazer. Este polegar que foi arrancado das tuas mãos e dos teus pés, Jesus vai fazer crescer. Oh glória! Jesus vai fazer crescer esses polegares das suas mãos e dos seus pés. Se o adversário das nossas vidas está achando que vai arrancar nossa identidade, que vai arrancar nossa força, que vai tirar o nosso equilíbrio na presença de Deus, ele está enganado, porque ele perdeu mais uma vez que pela igreja aqui em Franco da Rocha, no setor 43 da Vila Elisa, aonde Deus levantou Judá, e Judá está dizendo: ei, você tem identidade, você tem polegar, você tem equilíbrio, você, cadê os crentes que tem? Cadê os adolescentes chamados para dar fruto? Meu irmão, o adversário, ele quer arrancar a sua identidade, ele quer arrancar os seus polegares, para você não quer dar fruto. Mas eu vim dizer nesta noite, através dessa bendita palavra, o Senhor está fazendo crescer novamente esses polegares. Você tem identidade. Eu tenho mais, mas vamos deixar para um outro congresso. A terceira receita vai ficar para uma outra oportunidade. Mas a primeira receita: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimido, eu vos aliviarei. A segunda receita: o seu lobo frontal, através da oração, ele vai aumentar o seu sistema imunológico. Saia daqui hoje dizendo: pastor Leonildo, eu preciso orar mais, eu preciso estar mais perto de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus irmãos, nós louvamos a Deus por tudo que ouvimos da parte do Senhor. Vamos terminar o culto. Tem alguém não evangélico conosco? Acena com a mão, por favor. Não evangélico. Glória a Deus. Todos são servos do Senhor. Eu até, irmãos, imagino um pecador vir num culto hoje. Ele só pode vir para aceitar Jesus, porque se não for, ele não vem não. Aí às vezes faz o convite. Se ele veio, irmãos, acho que nem convite precisa, ele já está vindo. Porque ele já veio no culto para aceitar Jesus. Porque não é... Os crentes, já é difícil imagina o pecador. Mas nós fomos chamados, escolhidos para vencer e para ganhar almas para Jesus. Então, amados, aprendemos muito nesta noite. Fique de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Com esta oração estaremos ministrando a bênção apostólica. Quanto tempo você quer? Fica de pé mesmo. Abra aí, Quem vendeu isso aqui foi o Franklin. Ó, Franklin, foi um dos seus, que benção. Foi o Rafael da administração. Amém? A Viviane, né? Amigo dela. Muito bem, então vocês entenderam quem foi que ganhou mesmo? Viviane, vem cá receber seu como é que fala? Presente, seu mimo, sua sorte, né? Você foi premiada nesta noite. Meus irmãos, quantos querem que o pastor Araújo volte para concluir
O outro tópico, digam amém. Está devendo, Marujo. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno e soberano Criador, despede agora o teu povo em paz. Leva todos debaixo da tua proteção, Jesus, dando livramento, dando a proteção. Meu Deus, nós fomos chamados, Senhor querido, para ganhar almas. Querido Deus, dá alma para cada um de nós. Salve, Senhor, a meio à pandemia. Tu és poderoso, pode salvar. Querido Deus, nós te agradecemos por o trabalho dos adolescentes. Nós agradecemos a bênção que tu tem dado para todos eles, mas abençoe Paulo, abençoe Isabel, abençoe toda a liderança, toda a regência, Senhor querido e santo, todos nós estamos agradecidos, porque até, Senhor, foi cogitado para não fazermos, mas tu nos deste a vitória, e aqui estamos concluindo com chave de ouro, todos sendo por ti abençoados. Leva, Senhor, todos em paz e dê a todos uma semana de paz, de bênçãos e de vitória, é o que nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos podem dizer amém. Irmão, saia devagar, não saia